Você já ouviu falar na economia gig e no termo uberização? Você acha que esses fenômenos são positivos ou negativos? Eu sou Alberto Eliso e hoje vamos falar dessa tal nova economia, dos seus benefícios, malefícios e das polêmicas. Para analisarmos a questão, vamos entender como que as chamadas startups funcionam, quais são os seus desafios e como que a economia funciona de maneira geral. E você está no Como a Mente Funciona, um canal onde falamos sobre psicologia, neurociência, filosofia e muito mais. E se você gosta de conteúdos como esse, já curte, né? Não custa nada e é uma forma de você mostrar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. E logicamente, se você quiser debater sobre esse tema diretamente comigo, é só virar apoiador da nossa campanha do Apoia-se. Clica no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Bom, bora lá falar de economia gig. A economia gig ou gig economy é definida por métodos de trabalho diferentes do padrão, com pessoas sendo seus próprios chefes, com horários e relações flexíveis. E é claro que essa promessa de flexibilidade nem sempre é um mar de rosas. Motoristas de aplicativos muitas vezes precisam trabalhar por mais horas do que o empregado CLT trabalharia, sem os diversos benefícios que o funcionário CLT tem. E para entendermos o verdadeiro impacto disso em nossas vidas, precisamos dar um passo para trás e analisar o que possibilita que empresas com esse modelo existam e por que mesmo essas empresas estão vivendo momentos delicados. Antigamente, a expectativa racional da construção de uma empresa era a geração de lucros. Ainda que uma análise da saúde de uma empresa nunca tenha sido fácil, o lucro tinha um apelo muito maior. Obviamente, empresas nesse modelo ainda existem e vão sempre existir, mas elas também começaram a dividir o espaço com as chamadas startups, empresas mais enxutas e tecnológicas. Apesar de a possibilidade de a tecnologia impactar qualquer ramo, o próprio impacto vai ser muito diferente quando falamos de uma empresa de serviços ou de saneamento básico, por exemplo. Uma empresa que fornece água pode automatizar diversos processos, mas sempre dependerá de uma matéria-prima. Do mesmo modo, uma empresa que se propõe a extrair e vender petróleo não vai seguir o modelo de startups. Apesar de existirem startups dos mais diferentes moldes, elas são geralmente entendidas como empresas que podem crescer muito rapidamente. E para isso, elas precisam de um modelo replicável e que consiga se multiplicar com o menor número de funcionários. Esse era o caso de empresas como Netflix, Meta, Twitter e assim por diante. Elas são empresas gigantescas, mas que mesmo assim possuem um número relativamente pequeno de funcionários. Com o intuito de trazer essa ideia da chamada disrupção, empresas começaram a atacar setores onde a tecnologia pode operar, mas a mão de obra ainda é necessária, como por exemplo, locomoção. Para solucionar esse problema é que surgem esses empregados autônomos que acabam prestando esse serviço de intermediação entre uma determinada plataforma e seus clientes, como a Uber. E por mais que seja fácil julgar essas empresas pelas más condições nas quais os prestadores trabalham, por outro lado, todos nós gostamos dos benefícios que essas empresas trazem. Hoje passou a ser muito mais fácil receber suas compras no mercado em casa, por exemplo. E isso é de uma utilidade incomensurável para pessoas que, por exemplo, têm mobilidade reduzida. E esses serviços também mudaram os hábitos de consumo, mesmo das classes mais pobres. Antigamente, pegar um táxi não era para qualquer um, não. Agora, por mais que tenha ficado mais caro, pegar Uber se tornou comum, mesmo em periferias. Verdade inconveniente. No Brasil, a gente tinha um problema grave envolvendo transporte público e mobilidade urbana. A Uber ajudou a resolver parcialmente esse problema, dando mobilidade urbana para pessoas da periferia. Hoje, uma pessoa da periferia, no final de semana, quando ela vai fazer um rolê, ela pode, muitas vezes, ir e voltar de Uber, algo que era impossível antigamente. Inclusive, não são raros os relatos de pessoas de baixa renda dizendo o seguinte: nunca andei de táxi, mas ando de Uber. Então, se por um lado existe um grande benefício para a sociedade, sem dúvidas, há também o crescimento do trabalho precário. É comum vermos entregadores, por exemplo, que acabam se sacrificando longas horas com a triste realidade de não ter o que comer no final do dia. No entanto, mesmo as empresas que são as protagonistas desse movimento não vivem um mar de rosas, não.
Para analisarmos a situação, precisamos nos desviar do viés do sobrevivente. Para cada empresa que se estabeleceu no mercado, há dezenas, às vezes centenas de outras que faliram. É o caso do próprio serviço de entrega de comida, que hoje é dominado por uma empresa só e que teve várias outras empresas, inclusive grandes, que acabaram abandonando o barco. Quantas redes sociais também não vieram antes do Facebook? A grande questão é que essas empresas são escaláveis, rápidas, tecnológicas, mas o grande problema é que elas também são facilmente copiadas. Isso quando falamos de empresas que muitas vezes não entregam lucros. Pode gerar situações bastante delicadas. Basta vermos o caso da Netflix. Ela cresceu e agora vê concorrência para todo lado. Apple TV, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus e por aí vai. As startups conseguem sobreviver porque dependem de investidores que também não se preocupam, num primeiro momento, com o lucro. A lógica de um venture capitalist é mais ou menos a seguinte: investe-se em várias empresas com bom potencial, sabendo que a maioria, na verdade, não vai vingar. Se você investe em 10 empresas e uma delas se transforma num Facebook da vida, você consegue um excelente lucro, mesmo se as outras empresas falirem. As empresas, por sua vez, correm para encontrar modelos. Ou seja, a primeira busca delas é encontrar uma maneira de se expandir de maneira permanente na sociedade, atendendo a diferentes demandas. Quando elas chegam a um nível de maturidade, elas podem ter lucros astronômicos. Foi isso que aconteceu com a Amazon, por exemplo. E em breve vamos falar de como os juros afetam toda essa matemática. Mas agora vamos entender também como diferentes ciclos interagem com isso. Como o dinheiro é algo limitado, indivíduos precisam pensar bem onde eles vão investir. Com o crescimento de empresas tecnológicas, como já foi mostrado até aqui, mais e mais pessoas passaram a investir nisso. Do outro lado, empresas que trabalham com matérias-primas, que podem ser vistas como o extremo oposto desse ramo de tecnologia, perderam investimentos proporcionais. Ainda que esse movimento possa ser silencioso, ele cedo ou tarde começa a mostrar seus sinais. Se você notou algumas coisas estranhas nos últimos tempos, como a valorização de carros usados acima da inflação, estouro na conta de luz, subida do preço da gasolina, você notou os sinais desse movimento. O chamado ciclo de commodities faz referência ao preço de matérias-primas e que pode durar por décadas, e por isso é justamente tão silencioso. Para dar um exemplo rápido de como isso funciona, imagine os produtores de borracha no Vietnã. Uma seringueira demora, em média, 7 anos para amadurecer e fornecer borracha. Então imagina que você está lá no Vietnã e tem um monte de seringueira. Você, apesar de ter ouvido os rios de dinheiro que outras pessoas ganharam no passado, não vê muita grana entrando não. Aí você decide cortar suas árvores para plantar qualquer outra coisa. E seu vizinho faz o mesmo. E o vizinho do vizinho faz o mesmo. E o vizinho do vizinho do vizinho faz o mesmo, enfim. Quando vemos, a oferta de borracha desaba e o preço explode. O que fazer nesse cenário? Muitas pessoas percebem a alta nos preços e vão correndo plantar seringueiras, mas elas demoram 7 anos para amadurecer. Essa relação meio caótica não acontece apenas com a borracha, não. Quantos anos demoram para explorar um campo de petróleo? Quantos anos se leva para explorar um campo de minério? Por sua própria natureza, esses produtos podem sofrer com vários anos consecutivos de queda e com vários anos consecutivos de alta. Quando os investimentos em matérias-primas são negligenciados por muito tempo, ondas de preços altos começam a surgir. Claro que isso é alimentado sim pela guerra da Ucrânia e também pela crise do coronavírus. Mas mesmo assim é importante notarmos que a situação já estava se encaminhando para isso e que cedo ou tarde ocorreria algo para mudar o sentido da economia. Quando os preços de coisas como energia e outras coisas básicas aumentam, alinhados mais uma vez à política de expansão monetária que temos visto desde o coronavírus, bancos centrais começam a aumentar os juros com a expectativa de frear a inflação. Aumentar os juros significa que o dinheiro está mais caro, ou seja, passa a custar mais caro você pegar dinheiro emprestado. Se, por exemplo, você pegava R$1.000 e pagava 1.100, hoje você vai pegar os mesmos 1.000 e vai pagar 1.200. E o que acontece com aquelas empresas que buscam se expandir mesmo sem apresentar lucro? Claro, começam a sofrer as consequências disso.
Os investidores tendem a investir em coisas que consideram mais seguras, como títulos públicos. Se os juros aumentam, quer dizer que os títulos públicos passam a pagar mais. Então, por que alguém investiria em algo muito arriscado, podendo ganhar, digamos, 10% em coisas sem volatilidade? Tudo isso desemboca na situação de entregadores de comida e de motoristas de aplicativo. Por quê? Porque as empresas, vendo menores investimentos, veem seu caixa secar e aquela brincadeira de torrar a grana passa a ser muito mais perigosa. O modelo de basicamente pagar os consumidores para usar o produto passa a não dar o mesmo retorno. E aí mesmo as empresas já consolidadas começam a enfrentar problemas. De um lado, se elas subirem os preços, correm o risco de perder clientes. Do outro, se elas continuarem a praticar os mesmos preços, elas correm o risco de falir. Assim, elas tentam, de diferentes maneiras, manter algum tipo de equilíbrio, o que constantemente acaba se aproveitando da precariedade econômica de uma classe. Os trabalhadores, então, se veem numa encruzilhada. Trabalham mais para ganhar menos ou simplesmente param de trabalhar. E encontrar soluções para isso pode ser bastante complexo. Mas podemos ver que o que está por trás disso não é nada simples. Na maioria das vezes, pode não parecer, mas até mesmo a taxa de um entregador no Brasil é determinada pela política monetária dos Estados Unidos, pelas decisões do Partido Comunista na China e por conflitos armados na Europa. E agora, veja que eu não trouxe nenhuma solução. O objetivo aqui no canal é mostrar que a questão é complexa. Se proíbe o Uber, aquele trabalhador que vive de Uber o dia inteiro, vai ter outra proposta? Vai ser oferecido alguma coisa para ele? O governo vai ajudar esse cara ou vai só abandonar esse cara? E o que você faz para melhorar a situação dessas pessoas? Você fala mal da uberização, mas usa o Uber direto e nem dá gorjeta para o pessoal que trabalha no Uber? Você dá gorjeta para poder ajudar essas pessoas? Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. E lembre-se, se você quiser debater diretamente comigo e com a nossa comunidade sobre o tema desse vídeo ou sobre qualquer outro tema, é só você virar apoiador da nossa campanha do Apoia-se. O link está na descrição e a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Até a próxima.